Hello, hello! Hoje estamos aqui com uma convidada super especial. Ela é enfermeira, graduada pela Universidade de Coimbra, é pós-graduada também pela Universidade de Coimbra, é gestora, é vereadora da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis e, por último e não menos importante, é coach de longevidade. Ela arrasta sorrisos por todos os lugares que ela passa, é uma simpatia. E a minha convidada de hoje é Joana Ferreira. Olá, Pri. Muito bom te ter muito aqui. Obrigada. Muito bom conversar com uma pessoa tão especial e que passa um astral tão bom como tu. Que bom. Vamos Sabes lá. que é mútuo. Que bom, sim. Mútuo. Sabes que eu te conheci a primeira vez no IKEA. Te vi a primeira vez no IKEA, comprando cama pra tua filha. É. Eu lá comprando cama pra mim e tu comprando cama pra tua. Eu lembro, tem, sei lá, uns 10 anos isso. Sim, 11 anos. 11 anos. Que é a 11 idade anos. das nossas, quase, É né? verdade, é verdade. Vamos ao que interessa. Nosso papo aqui hoje é sobre longevidade, que é a tua expertise no momento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que é longevidade integral, para dar um ar bem fácil das pessoas entenderem. Como é que tu explicas isso para tua filha de 11 anos? O que é longevidade e quais são os benefícios da nossa saúde mental, profissional e na nossa vida como um todo? Sabes que, e obrigada por me convidares e por podermos falar sobre este tema para todas as pessoas que nos vão ver e ouvir. A longevidade, e hoje em dia está muito na moda, nós ouvimos muito falar em longevidade, é apenas um nome bonito para envelhecimento. Pois é. Ok? E é um nome que vende muito mais do que envelhecimento, Sim. certo? Ou seja, longevidade, se nós falarmos de longevidade nos negócios, se eu falar na longevidade numa carreira, é o tempo que ela dura, ou seja, quanto mais anos durar, não é? Mais vida terá, portanto, mais tempo terá. E isto é o que acontece na nossa vida. Portanto, a minha longevidade, e eu quando pergunto, então e o que é que acha da sua longevidade? Tem a ver, não, mas eu... Pensamos logo, não, eu quero viver muitos anos, que é a longevidade, com qualidade de vida. Sim. Claro que sim. Mas a verdade é que para eu viver muitos anos, eu tenho que entrar no processo de envelhecimento. Que nós já o estamos desde os 20 anos que estamos dentro do processo de envelhecimento. Só que é óbvio que ele fica mais ou menos marcado com o avançar da idade e, obviamente, com as decisões que eu tomo hoje, para que esse envelhecimento, para que essa longevidade com 80, 90, 100 anos, que os 100 vão se tornar muito habituais, estes 100 anos sejam vividos como eu quero, não é? É a minha responsabilidade aquilo que eu faço hoje. E quando falamos em longevidade integral, é exatamente isso. Ou seja, que decisões é que eu tomo hoje e que responsabilidade é que eu assumo perante todos estes anos que eu tenho a oportunidade de viver. Boa. Tem alguns mitos aí sobre isso, não é? Que as pessoas falam. Muitos gigantes. E tem também um certo medo, diria, até por parte da... É duro falar envelhecimento e envelhecer e como é que eu vou envelhecer e como é que eu vou ser no futuro. Eu, por exemplo, tenho 40 anos, já estou preocupadíssima como é que eu vou ser aos 50. Apesar de que me sinto super bem e que até reconheço que, às vezes, até melhor do que eu era quando tinha 20 anos. Acho que o envelhecimento agora já é um envelhecimento mais... a gente toma conta daquele envelhecimento, a gente sabe o que está passando, a gente sabe como melhorar. O que é que você diria para essas pessoas? Na minha fase, por exemplo, de 40 anos. Uma vida mega estressante. Estresse agora não é mais um si, o estresse é um fato. Quais são as dicas para as pessoas viverem com o estresse, conviverem com o estresse e conseguirem estar sãs e ter uma vida boa e longeva. Sim. Sabes que o stress, e nós temos que perceber aqui de antemão e já dar dicas para quem está no processo de envelhecimento. Primeiro, em qualquer plateia que eu encontre, se eu perguntar quem é que tem medo de envelhecer, toda a gente levanta a mão, toda. E olha, não há problema nenhum, podemos morrer já amanhã e ninguém envelhece. Mas isso também não é opção. Ok, então vamos querer envelhecer, vamos querer viver essa vida longeva, certo? Muito bem, primeiro passo, aceitar que eu quero estar neste processo. Aliás, eu estava a vir para cá e tinha visto o post que tu colocaste da construção do teu maravilhoso espaço para receberes os teus convidados no teu podcast. E foi preciso chegares até aqui para conseguires atingir mais este objetivo. Sim. Certo? Ou seja, e a vida é mesmo isto. Eu tenho que percorrer, tenho que me expandir, tenho que evoluir, tenho que melhorar, e isto eu só consigo com o tempo. Sim. Mas voltando à questão do stress, bem, eu tenho duas opções. Eu tenho que perceber primeiro que o stress é prejudicial à minha saúde, ok? E o stress tem vários níveis. Um stress naquele nível ligeiro de me tirar da cama porque eu tenho um propósito, tenho compromissos e tenho que
tem que fazer acontecer, esse stress é saudável, é positivo, é algo que me faz mover, que me faz evoluir, tenho algo pelo qual eu quero prosseguir. Agora, aquele stress, que é o stress que nós vivemos diariamente, estamos sempre a dever alguma coisa a alguém, não é? Estamos sempre a correr. E depois nunca estamos aqui, agora. Isto é uma aprendizagem, Pris, porque vamos imaginar que eu estou atrasada para chegar a algum local, ok? A culpa foi do tempo que eu demorei no meu compromisso anterior. Eu, neste momento, já não consigo fazer nada para contrariar o facto de eu ir chegar atrasada ao compromisso seguinte. Portanto, eu tenho que aceitar isto. E nós não conseguimos fazer isto, ok? Nós entramos em pânico e temos uma descarga brutal de hormonas do stress, cortisol e adrenalina, que são os grandes, digamos que, inimigos de um envelhecimento saudável. Okay, daquilo que é a nossa saúde. E há aqui algo muito importante, porque nós diariamente estamos sujeitos a estas descargas de stress. Ou seja, eu constantemente tenho estas hormonas do stress a circular no meu organismo. É muito simples eu perceber isto. Hormonas do stress de forma constante a circular no meu organismo, ok? Portanto, são produzidas pelas suas glândulas e a verdade é que isto leva-me, ao fim de dias, semanas, meses e anos, a processos de doença. Burnout. Okay? Não só mental, mas mesmo físicos. Processos oncológicos, doenças crónicas. Portanto, muitas das doenças advêm deste meu estilo de vida. Porque nós, quando falamos em estilo de vida saudável, não é? Falamos, e bem, os clichês são muito importantes, na alimentação, no dormir bem, na hidratação, no exercício físico, ok? Em termos hobbies que efetivamente nos dão prazer, em termos de tempo para a vida social, para estarmos com amigos, para darmos gargalhadas, para nos colocarmos como prioridade na nossa vida. Todos nós temos acesso a esta informação nos dias de hoje. Precisamos é de ajuda para a mudança, porque não o fazemos. Sim. E a verdade é que esse stress, como tu falavas, é contrário àquilo que eu quero para a minha vida. Não hoje, mas daqui a muitos anos, certo? E eu pergunto, mas não seríamos mais felizes hoje se olhássemos, porque o stress, muitas das vezes, não tem a ver com aquilo que me acontece, tem a ver com a forma como eu reajo perante aquilo que me acontece. E esta pode ser alterada. Sim. E achas que a tecnologia e a ciência, principalmente a tecnologia, o que é que achas que a tecnologia favorece nesse sentido, da gente saber lidar com esse estresse, das partes positivas e negativas, não é? Então, nós estamos expostos a muita coisa nas redes sociais e parece que a gente nunca é suficiente o que a gente fez ou o que a gente sonha. Parece que a gente está sempre a correr atrás de alguma coisa que é impossível. É ser tudo, é fazer tudo, é ser o melhor, é o tempo, é o dia durar 40 horas. Achas que a tecnologia ajuda, prejudica? Como é que a gente faz isso? Não prejudicar tanto a nossa vida, porque somos seres humanos e todo mundo sabe dessa influência diária da tecnologia, certo, das redes sociais, dos stories e dos TikToks de 30 segundos que deixa a gente meio desesperada. E, em contrapartida, como é que a ciência, já evoluída, também ajuda nesse sentido? Então, eu queria que você falasse de dois temas. Tecnologia, entre ajudar e atrapalhar, tu é que sabes, e a ciência, entre ajudar e atrapalhar também. Bem, a ciência ajuda sempre e a evolução científica ajuda-nos sempre, porque cada vez mais nós vamos tendo conhecimento de resultados científicos que nos podem ajudar. Aliás, nós nas graduações, nas pós-graduações, falamos muito da prática baseada na evidência, ou seja, aquilo que eu faço, alguém estudou, mostrou-me que efetivamente resulta e eu só tenho que aplicar. Portanto, eu tenho que me instruir. E nós, felizmente, nos dias de hoje, e eu sei que muitas vezes as pessoas que estão no seu caminho de sucesso, que querem atingir padrões elevadíssimos, porque se colocam em graus de comparação elevadíssimos, que nos são vendidos, não pessoalmente, mas pelas redes sociais, portanto, editados da melhor forma, maravilhoso. Eu nunca coloco nenhum post onde eu esteja desgraçada, porque também ninguém tem que levar com isso, não é? Mas as pessoas começam a achar que então a vida é mesmo assim. E nós aqui temos duas questões, que é, primeira, a chamada ciência moderna, portanto, aquela do século XXI, que está a trazer muitos estudos, muita novidade àquilo que é a comunidade científica, está a ter um leque muito grande de pessoas que têm práticas diferentes daquilo que fazíamos antigamente. Como é a meditação, como é o pensamento positivo, como é desligar-me de pessoas tóxicas,
como as questões da consciência da pessoa que eu sou, de quem eu quero ser, e não entrar em comparações. Ou seja, se eu tenho centenas de pessoas que já fazem isto diariamente como prática comum, eu posso começar a estudá-las. E estudando estas pessoas, eu começo a comprovar cientificamente que, efetivamente, este estilo de vida, eu adotando estas mudanças para mim, no meu desenvolvimento pessoal, portanto, eu não vou mudar mais ninguém, vou mudar a mim, portanto, vou, digamos que, adotar a responsabilidade por tudo aquilo que me acontece na vida, e eu consigo começar a perceber que, com esta forma de estar e de ver a vida, eu começo a não ter as tais hormonas do stress no meu organismo, mas a começar a ter as hormonas da felicidade. Portanto, eu começo a ter um bem-estar geral. As serotoninas, ocitocinas, dopaminas, endorfinas desta vida. Muito Toda bom. a gente já ouviu falar, ok? E com esta perspectiva, eu consigo ser a mesma pessoa, não é? Mas com uma noção completamente diferente de mim e daquilo que é expectável da minha pessoa para comigo e para com os outros. E a partir do momento que eu começo a elevar hormonalmente pelo lado positivo, todo o meu corpo começa a reagir de outra forma. E eu começo a encarar o stress, a vida, a correria de outra forma. Portanto, a ciência está a demonstrar-nos isto. Vamos começar se calhar a irmos mais de encontro a estas terapêuticas não farmacológicas, chamemos-lhe assim, ok? Estas terapias, eu não diria alternativas, porque elas acabam por existir também. Uma mudança aí de mentalidade de atitude, né? Exatamente. A gente já vê isso até nas escolas, por exemplo, as nossas filhas têm 9, 10 anos e já aprendem sobre mindfulness. Isso. Já aprendem sobre... Isso não, nem na nossa altura dizer, nem nada, não é? Olha, vamos não trabalhar um dos princípios do mindfulness. Não. Mente principiante. Não existe, Nunca, não existia. Então nunca. a Maria Clara fala, isso aqui é o estudo do mindful. E eu, mas o que é mindful? Ela fala, minha cabeça tem que estar vazia, mãe. Eu tenho que estar com a cabeça leve. Então, assim, ela com 9 anos já percebe mais. Óbvio que não entende o grau de importância que isso tem na vida dela, mas já está a ser trabalhada ali numa menina nova. Isso. Que e ela ter consciência dessa realidade. Sim. Isto é muito importante. É uma mudança de mentalidade que elas já estão a viver e que elas vão envelhecer, que é a palavra mais dura, de uma forma talvez mais leve, não é? Muito mais. Do que a gente, por exemplo, quando eu falo em envelhecimento, eu me lembro, eu tenho 3 tias. E a minha mãe, aproveitando de falar em envelhecimento, minha mãe vai fazer 70 anos, e minha mãe é uma das melhores das irmãs. Sim. Por quê? O que é que ela diz? Eu como bem e eu malho. E é de fato, eu consigo perceber, quando elas viajam, uma vai quase carregada por minha mãe, e minha mãe já está lá na frente, já está a caminhar, já está a fazer turismo. Então, assim, aproveitando, a escola também já fala muito disso. A escola já fala do exercício físico, a escola já fala da nutrição, já tem lá uma nutricionista que dá uma palestra, que ensina a comer bem desde pequenininha, desde de 1 ano na Santa Casa, já tem lá nutricionistas a explicar o que é uma boa fruta, explicar o que é um legume. Então, eu acho que esse pack aí, né, alimentação, exercício físico e mente é a perfeição. Mas Se tivéssemos nós, não é? Sabes que aí alteram-se as crenças, que é o que nos limita mais. São crenças que nós não sabemos de onde é que vêm, que nos limitam diariamente, porque alguém um dia me disse algo que está no meu inconsciente preso, que eu não consigo trazer à consciência para mudar. E então nós vivemos muito neste sufoco. E aí eu vou às redes sociais. As redes sociais e mesmo as notícias. Repara, nós devemos, obviamente, preocupar-nos com aquilo que se passa no mundo atualmente, ok? Mas eu preocupo-me até ao patamar de, ok, eu consigo fazer até aqui. Claro. Mais do que isto eu não consigo fazer. Portanto, para quê continuar a permitir ser permeável a toda esta injeção de desgraça que nós vemos no mundo? Porquê? Porque isto só te vai trazer uma onda de mal-estar que se vai manter, porque depois se tu visualizas determinadas imagens, ainda por cima como mãe, tu trazes isso para a tua realidade. E é uma coisa que nós temos que nos proteger. Tu não vejo as notícias do mundo? Não. As não. tristes Leio demais. Imagens tento não ver mesmo, só se me aparecer. E depois há pessoas que gostam de chocar e então colocam nas suas redes sociais. Acho que devemos respeitar os outros. Portanto, eu se quiser medrosa nesse sentido. E a verdade é que tudo aquilo que eu conseguir fazer, faço, não vou fugir disso, mas nunca vou atrás destas notícias que sei que me vão deixar ficar mal. As redes sociais trazem-nos aqui
Eu diria, não diria um grande problema, porque lá está, também depende da forma como gerimos isso e olhamos para isso. Mas a verdade é que traz-me aqui mais trabalho, não é? Muitas das vezes a desconstruir aquilo que está na rede social, eu não diria não tanto para mim, que felizmente já tenho aqui algum trabalho interior desenvolvido, mas para os meus filhos. Sim. Ok, portanto, é explicar-lhes que isto não é importante, isto é importante, não dar relevância a isto. Não, é muito difícil. Porquê? Porque eles estão na idade dos padrões, não é? De entrar no padrão. Pronto, estes fazem isto tudo, eu também quero fazer. Sim. E está tudo certo, porque nós também passámos por isso. Mas tínhamos a tribo, não é? Isso, mas tínhamos a conversa essencial que é, pá, tudo certo. Mas olha, isto é assim, assim, assim. Portanto, vai, experimenta, pá, curte. Mas depois volta, porque Sim. não faz sentido irmos por aí. E as redes sociais, aliás, ainda ontem alguém me dizia que nós temos o mundo no bolso, não é? E é qualquer coisa, nós vamos ao telemóvel, investigamos e temos ou fake news, ou notícias verdadeiras, que aí depois, mesmo a própria ciência, nós temos que saber muito bem onde é que nós vamos colher a informação que depois espalhamos, não é? Muitas das vezes eu, na área da longevidade, que é a minha área, sou uma ativista da longevidade, portanto eu quero que toda a gente se apaixone. Nova, e que linda. Isso, e que toda a gente perceba que nós temos que celebrar cada ano que vivemos, porque... Sabes que há dias, e até fiz uma story engraçada, a fotografar as minhas rugas da expressão, porque se eu sorrir elas estão todas marcadas. E escrevi mesmo, vocês sabem as milhares de vezes que eu tive que sorrir para ter estas rugas? Porque nós olhamos para isto tudo de outra forma, não é? Sim. Nunca olhamos como uma conquista. Eu cheguei até aqui. E aquilo que tu dizias, é óbvio que eu gosto muito mais de mim hoje do que há 10 anos atrás. Sim. E espero gostar muito mais de mim aos 50 do que a idade que eu tenho hoje. Porque quero continuar a expandir, quero continuar a evoluir. E isto só é possível com o passar do tempo. Portanto, com o envelhecimento, com a longevidade. Temos aqui 2 questões na área do exercício físico que eu queria te perguntar. O exercício físico para a juventude, olha isso com um olhar, e o exercício físico para as pessoas que estão, de fato, mais velhas e que não usufruíram e não tiveram, às vezes não tiveram oportunidade ou não tiveram a consciência, principalmente o povo português e as pessoas mais antigas não tinham essa oportunidade sequer de se exercitar, não é? Ou seja, se exercitava ali no trabalho diário que estava já a fazer um exercício físico, era uma atividade física, digamos. Como é que tu consegues passar essa palavra da importância do movimento do nosso corpo? E como é que isso se reflete na nossa longevidade? Eu já tenho uma certeza, por causa do exemplo da minha mãe, que é a melhorzinha não, ela está muito bem. Porque ela realmente come bem, se exercita muito, lê muito. Então, ela é sempre muito ativa. Ela não se deixa... E sempre foi assim. Sempre ou seja, foi é só assim. Um contínuo sempre agora. Foi assim. Mas, assim, eu acho que nunca é tarde para a gente se cuidar. Nunca, não é? Nunca. Nem com 90. Pois Nem com 90, estão-nos a ouvir antes lá em tarde casa. do que mais tarde. Do que nunca. Isso mesmo. Não é? Isso como é mesmo. como é que você falaria para as meninas e para os jovens? E como é que você falaria para os mais velhos? A importância do exercício físico no nosso envelhecimento, na longevidade como um todo, e também como um equilíbrio entre se exercitar, trabalhar, se divertir, estar em casa sem fazer nada, curtir o ócio. Isso. Como é que assim, porque às vezes as pessoas também começam a entrar num ciclo do próprio exercício que vira um vício. E a gente vê os horrores, não é? Aquela pessoa que não come, não bebe, quase não dorme. São os extremos, não é? Exatamente. São que os também extremos, eu considero certo. Que não seja... Como todos os extremos. Péssimo, não é? Mas assim, o que é que fala aí do exercício físico e a longevidade? Eu queria que você desse uma explicação para essa relação, para dizer às pessoas o quanto isso é importante. Então é assim, nós temos, dentro daquilo que é longevidade, eu tenho um envelhecimento dito normal, que é a senescência, e um envelhecimento patológico, ok? Que é aquele de onde vem a doença. Portanto, o envelhecimento normal não tem doenças. Saiba eu cuidar de mim. É óbvio que se eu não tiver determinados cuidados ao longo da minha vida, eu vou passar pela experiência do envelhecimento patológico. Portanto, é o envelhecimento secundário chamada senilidade. Sempre que eu falo em algo senil, é uma patologia que advém de comportamentos que eu tive ao longo da minha vida e que vão brotar neste resultado, que é uma doença associada a este processo de envelhecimento. Mesmo no envelhecimento normal, e é isto que eu quero muito que as pessoas tenham noção, eu tenho efetivamente perdas. Se eu não fizer nada para contrariar essas perdas, ok? Vamos imaginar. Eu tenho instabilidade postural, aliás, uma coisa que eu gosto muito de observar na praia, quando estou na praia,
são as pessoas a deambularem, portanto, a fazerem as suas caminhadas. E só através da sua postura e da forma como se equilibram, eu consigo perceber como é que elas estão a viver o seu processo de longevidade. Uma pergunta, tu ficas assim na praia, olhar para as pessoas e dizer, esta aí está péssima. Não, esta aqui, para dentro, sim. Depois levo o meu cartãozinho. Esta de mim. Claro. E a verdade é que eu tenho uma perda de massa muscular e densidade óssea associada ao processo de envelhecimento. Okay? Nós vemos as pessoas mais velhas, têm aquelas pernitas muito magrinhas e os braços muito emagrecidos. Porquê? Porque não fazem exercício físico. E quando falamos em exercício físico para as pessoas mais velhas, e sim, é ótimo, faz muito bem caminhar, pilates, mas não é suficiente, porque eu preciso de ganhar massa muscular. Como é que eu ganho massa muscular? Aí pergunto aos jovens e eles dizem levantar peso, tomar proteína. E é verdade, porque a proteína é aquele nutriente que eu necessito para produzir massa muscular. Portanto, não só o reforço do exercício vigoroso, não é, como nós chamamos, mas também a nível nutricional ter um aporte proteico para eu conseguir, digamos que de alguma forma, não certamente, contrariar isto que o envelhecimento me traz. Portanto, para as pessoas mais novas, mais jovens, é muito importante nós instalarmos os bons hábitos, porque é muito mais fácil eu ter 70 anos e continuar a fazer uma coisa que já faz parte de mim, porque eu faço-a desde os 20, do que chegar aos 70 e dizer agora vou ter que começar, e é muito mais difícil, porque eu tenho que disciplinar a minha mente. Eu demoro 3 meses com os meus clientes para eles chegarem ao patamar de, ok, estou preparado para fazer aqui alguma mudança. É verdade. Porque demoramos muito tempo, que o nosso inconsciente detesta mudanças. Sim. Gosta muito e vai sempre boicotar qualquer mudança que eu queira instalar. E quanto mais velhos, pior. Eu sei, eu mudei de casa e até o micro-ondas está me fazendo confusão. Acredita? E uma mudança básica, mas aquilo me faz confusão, porque eu estava tão habituada com o micro-ondas. Isso. E reclamas sempre com o micro-ondas. Claro. Esta merda desse micro-ondas, por que está aqui, não sei o que, não devia estar aqui, por que eu deixei aqui? Imagina uma mudança mais do teu dura, hábito, não é? de um que hábito. Que tens que te levantar uma hora mais cedo porque dás a desculpa que não tens tempo para treinar no teu dia. Eu não, as tuas prioridades estão trocadas. Sim. Porque nós temos tempo para aquilo que nós quisermos. Eu tenho que começar a perceber, ok, a minha agenda está vazia, qual é a minha prioridade? É ela que vem primeiro. Sim, claro. E aí sim. tudo cabe na nossa agenda, não é? Eu gosto muito do exercício físico, eu acredito muito no poder do exercício físico, tanto para a mente quanto para o corpo. Claro, temos libertação de hormonas Sim. do bem-estar. É uma coisa impressionante. Quando eu volto de uma corrida, eu olho para as minhas filhas até com mais paciência, com mais tudo. Parece que eu vivi ali um momento meu e um momento de desacelerar, que eu gosto de correr, né? Eu sou uma corredora. Então, às vezes as pessoas falam, como é que você consegue? Já é tão chato, passa de 1 hora. Não sei, passo, não sei explicar. É tão bom. No início é difícil, no meio é maravilhoso, no final já acabou. Isso. De tão bom que é. Isso. Mas, de fato, entre a rotina e entre a loucura das nossas vidas, entre trabalho, empresas, eu não sou herdeira, tu não és herdeira. Então, entre todas as loucuras, às vezes a gente acaba esquecendo de se cuidar. Porque é mais fácil, Cris. É muito mais fácil. E depois nós temos que ter noção que nós, enquanto mulheres, ainda temos uma carga platónica, não é? Porque ela já não devia existir. Sim. Uma carga horrorosa, não é? De um sem fim de atividades e de preocupações que nos inibem de curtirmos a nós próprios. O tal autocuidado, não é? E o tal ócio que falavas. Às vezes culpamos-nos. Mas eu agora estou aqui sem fazer nada e há tanta coisa para... Porquê? E mudar, então, esta mentalidade, estas crenças que estão tão enraizadas... Depois temos o olhar do outro, a opinião, o que vão... O que é que eu acho que as meninas mais novinhas já estão pouco se lixando para isso. Porque têm umas mães. E os também, meninos. Também, e sim. Os meninos. Sim, eu só tenho duas meninas, mas com certeza é um papel fundamental também colocar isso neles e em como que eles vão também assumir o papel de maridos, namorados e amigos. Na sexta-feira eu dizia isto, no Dia da Mulher, não é? Eu dizia que todo homem tem uma mãe. E é da mãe que ele vai buscar a maioria dos seus hábitos e crenças. Portanto, não podemos começar com esse tema, porque isso vai demorar muito aqui. A mãe do meu homem. Já falamos de estresse.
Eu queria falar um pouquinho de conexão social. Conexão com o nosso propósito, com os nossos valores, com o que a gente acredita. Como é que tu colocas isso na cabeça de uma pessoa? Os teus clientes são mais velhos, são mais jovens? Qual é a faixa etária? Maioritariamente, aliás, as pessoas, aquilo que me dizem, eu ainda não preciso. É o que eu estava a pensar. Como é que se vende esse serviço de longevity code? Puxando um pouquinho... Tu tens que vender sem ser para a pessoa. Portanto, nós sempre que fazemos venda em marketing digital, não é? Nós falamos para todo um público. Só que tu vais falar em algumas dores que as pessoas se vão identificar. E apesar de falarmos em longevidade, não falamos em idade, não é? A partir do momento que a pessoa se identifica com determinada dor e diz, eu já estou aí nessa longevidade. Eu já sinto isso. E é aí que tu vais captando os teus potenciais clientes, começam a abordar-te e começas a perceber de que forma é que podes intervir junto das pessoas. Porque, repara, eu estou a chegar também à conclusão de que não só este coaching, esta consultoria individual, mas é muito necessária também uma mentoria em grupo, ok? Portanto, algo mais leve, porque há muitas pessoas que ainda não querem, não têm predisposição para estas mudanças. Portanto, primeiro têm que ser capacitadas, sensibilizadas, e depois há algo que eu quero muito fazer e que estou a começar a construir, mas vai demorar algum tempo, que é definir cursos, portanto, que as pessoas possam tirar, que se possam ir buscar sabedoria, tudo isto que eu te estou a passar agora, estas informações muito bem organizadinhas, termos algumas aulas ao vivo para tirarmos dúvidas. Joana, mas eu não percebi em relação a isto. Ok, então, mas qual é que é a tua dúvida em concreto? O que é que nós podemos fazer aqui? Porque se tu mudares aquilo que tu és hoje, com 40 anos... tu vais chegar aos 80, 90, 100 de uma forma completamente diferente do que se não fizermos nada com responsabilidade nessa longevidade. E é muito essa noção que eu quero trazer às pessoas. Porque nós somos os principais responsáveis pela forma como envelhecemos. E temos que assumir esta responsabilidade. Eu posso envelhecer de qualquer forma, desde que eu assumo. Portanto, está tudo certo. Agora, será que eu quero viver sem qualidade de vida? Será que eu quero ser uma pessoa dependente de outros? Não ter capacidade de tomada de decisão? Então para isso prefiro... Não preferes morrer mais cedo nada. Preferes mudar hoje os teus comportamentos, os teus hábitos, a forma como tu te vês, como vês a vida, e nunca pensar, eu sei lá se lá chego, por isso vou continuar a fazer. São alguns mitos que a gente tem que ir quebrando, não é? O que é um mito que tu costumas ouvir dos teus clientes? Queria que tu partilhasses com a gente. Um mito que tu costumas ouvir dos teus clientes. Eu costumo ouvir do tipo, tô velha, já não presto mais para nada. Tô velha, já não consigo mais fazer isso. O que nós mais ouvimos é da idade. Não tenho idade para. Okay? Este é o maior mito, na minha opinião. Isto não existe. Tudo aquilo que nós propomos e que alguém diga, eu já não tenho idade para isso. Eu digo sempre, é válido se não me apetecer fazer, e eu não quero dar essa... que a pessoa fique desanimada com o meu, não, é a única forma, é usar a desculpa porque me dá jeito. Fora isso, isto é um autêntico mito. Porque, sabes que eu há dias pensei nisto, e pensei mesmo de forma efetiva e consciente, e lembrei-me porque as pessoas às vezes fazem 80, 90 anos, e nós ligamos, damos os parabéns, e o discurso do outro lado já é um discurso, eu não diria pessimista, mas quase que como, ela qualquer dia está aí, não é? Irá chegar, portanto, já estou a entregar um bocadinho a minha força, a minha vitalidade, já me estou a habituar aqui a este cantinho que até é maravilhoso aqui no sofá, e nós perguntamos assim, olha, e o que é que vai fazer hoje para que os seus próximos 20 anos tenham a qualidade que ainda tem? E a pessoa de repente leva assim um abanão e diz, 20 anos? Como assim? Então, mas sim, 20 anos. Ou então vamos fazer outra coisa. Se eu não soubesse que idade tenho hoje, não sei, não faço ideia. Ou se eu não soubesse quanto tempo é suposto vivermos, será que mudávamos alguma coisa na vida? Sim, com certeza. Entendes? Então, fazendo estas questões poderosas, as pessoas aí começam a perceber, realmente eu se calhar estou aqui a desperdiçar algo, e este é o grande mito, que é o impacto que aquele número, que é a idade cronológica, tem sobre nós. Eu tenho 39, vou fazer 40 anos este ano. E fiz a minha avaliação agora no início deste ano, e biologicamente eu tenho 24 anos. Uau! Porque faço por isso, certo?
Porque as pessoas, quando te encontram, ai, estás tão bem, o quê? Eu faço por isso. Assumo que faço por isso. E depois tudo aquilo que tu vendes como ideal, não é? Como perspectiva, tens que o fazer para perceber se efetivamente resulta ou não. Claro, não adianta e para mostrares, olha, eu fiz desta forma, assim, assim, assim. Então, por exemplo, nós falamos, porque sim, também existe, com o avançar da idade, eu perco cerca de 10% dos meus neurónios, ok? Só que eu tenho tantos que não utilizo, que eu só tenho que trabalhar a minha neuroplasticidade, ou seja, eu tenho que trabalhar outras ligações entre outros neurónios. Como é que eu faço isto? Com estímulo e aprendendo, por exemplo, coisas novas. Um instrumento, aprender uma língua diferente, qualquer coisa que seja diferente. E aí não existe, não tenho idade tecnologicamente. Eu não consigo, eu não... Não, calma. Mas não consegue porquê? Tem aí alguma barreira inexplicável. Não é? Dá choque. É um mito. É um mito, mas não tem idade como? Eu tenho que ter abertura. Eu tenho que perceber que a idade é um número, tem que existir, ok? Pronto. Alguém definiu que tem 12 meses e avança. Certo, mas então olhamos para a idade como algo a festejar. Eu cheguei até aqui e já conquistei isto. O que é que eu ainda quero conquistar? Joana, mas e a cobrança da sociedade, principalmente com nós mulheres? Você falou das rugas. Eu não tenho essa facilidade de expor assim as minhas rugas. Faço botox e não sei o quê. E tá tudo bem, tá tudo ótimo. Faço o que eu me sinto bem e etc. Essa exposição. Nós estamos expostas com muito mais exposição do que éramos expostas antigamente. Certo. E as meninas e os jovens, mais ainda. Essa exposição cobra muito da gente. Cobra como mulher, cobra como mãe, como empresária, como empregada, como coach, como esposa, como tudo e mais alguma coisa. E, naturalmente, a gente vai envelhecendo e vamos tentando esconder, vamos tentando... Eu quero estar sempre bonita, quero estar sempre arranjada, não vou sair para ir parecendo uma desgraçada, como tu disseste. Claro. Achas que essa cobrança desse mundo moderno, desse mundo louco, desse mundo de exposição... Como é que a gente lida com isso? Porque isso é óbvio que isso não ajuda ninguém, não é? Essa cobrança e eu ter que seguir aquele padrão, ou ter que estar tanto bonita como tu, ou ter o meu cabelo impecável como a atriz global. Certo. Como é que a gente lida com isso? Com essa exposição e essa cobrança? É minha. Eu acordo de manhã e não tenho coragem de levar minha filha à escola do jeito que eu acordei, porque eu estou parecendo que passou um caminhão por cima de mim. Primeiro, nós temos que perceber uma coisa. Autoestima, autoconfiança, isto trabalha-se, ok? A forma como eu envelheço só a mim me diz respeito no sentido da sua aceitação. Ou seja, vamos assumir os brancos. Eu assumo se eu quiser. Pois. Ponto final. Deus me livre. Ok? Há mulheres que deixam o cabelo branco, ficam maravilhosas com o cabelo branco. Estão bem, elas estão bem com elas mesmas. E maravilha! E a sociedade aí já começou a aceitar, porque no início, não é? Sempre aquela, não pintas esse cabelo, estás com o cabelo assim, não tem jeito nenhum. Verdade. Ponto número 1, isto também se trabalha. Não me lembro de ter perguntado alguma coisa, não é? O problema é meu. É comigo. E então nós temos que começar a educar quem não tem a educação de não perceber que só deve opinar quando questionado. Claro. E as redes sociais têm um papel mais... Mas aí é um trabalho interno, Cris. É um trabalho interno. E nós aí temos que perceber, ok, eu e o meu espelho, ok? Eu sinto-me bem desta forma? Não. Então trabalha. Então faz alguma coisa para mudar isso. Porque é importante esta relação de eu para mim comigo mesma. E isto é que é bom. Que é, eu quero sentir-me desta forma, tenho rugas, não gosto, ok, vamos fazer não tenho dinheiro, então vamos ter que arranjar literacia financeira, vamos ter que começar para outro lado. Então habitua-te e ponto final. E pronto, e aceita, não é? E a verdade é que tudo isto, e isto é muito importante, eu gostava muito que as pessoas ficassem com esta ideia, que tudo o que eu penso, tudo o que eu sinto, tudo o que eu experiencio, tudo o que eu almejo, é responsabilidade minha, o foco está no interior e não no exterior. E tudo aquilo que me acontece, vamos deixar de culpar os outros, que perdemos muito tempo com isso também. Vamos deixar de dar importância àquilo que os outros acham, e isto demora muito tempo a trabalhar-se, muito, mas é possível, é possível. E eu sou muito grata, porque eu desde sempre nunca dei muita importância à opinião dos outros, não no sentido do desrespeito, mas eu também não dou a minha quando ela não é pedida. Claro que sim. E seria incapaz algum dia de dizer algo que magoasse o outro propositadamente. Isto para mim é visceral, sabes? Mas a rede social não tem esse corte.
Não tem essa educação. Então, as pessoas que estão do outro lado falam o que quer e como quer, sem ser perguntadas. Quer dizer, eu botei uma roupa, mas eu não perguntei a ela se ela gostou da minha roupa ou não, se ela achou que o meu cabelo fica mais bonito moreno Mas sabes que ou aí é uma preto. necessidade dela que não está a ser satisfeita. Portanto, tem a ver com a pessoa. E como é que a gente explica isso para uma miúda de 12, 14, 15 anos? Verdade. Que às vezes Não é fácil. Né, se matam até. A gente vê histórias de suicídio nas redes sociais porque não Sem se dúvida. aceitam, ou porque foram maltratadas, ou porque disseram que o cabelo rosa estava feio, ou porque ela, sei lá, estava com Mas sabes sobrepeso. que a autoestima trabalha-se desde muito pequeninos. A confiança que nós passamos aos nossos filhos é desde muito pequeninos. E, por exemplo, dizer és a mais linda do mundo. Para mim, que sou tua mãe. Ok? Porquê? Porque eles vão um dia para o mundo real. Então, como assim? Eu sou a mais bonita do mundo. Não, querida, és a mais bonita em casa. Porque todas elas são as mais bonitas na sua casa. E é importante nós trazermos esta realidade desde muito pequeninos. E a questão da imagem, nós sabemos isto. Tanto homens como mulheres. As mulheres sofrem um bocadinho mais. Sim. Eles têm a sorte de envelhecer um bocadinho melhor. Sim, é isso. Eles ficam todos maravilhosos, velhos. Pô, cabelinho branco, não sei o quê. O meu marido é o máximo, mas adoro os meus cabelos. É um charme. E eu, coitada. E nós temos a tendência contrária, não é? Nós fisicamente envelhecemos de forma diferente, é verdade. Temos um bocadinho mais de trabalho se mantivermos os padrões que queremos e que está tudo certo dentro daquilo que é a minha perspectiva de envelhecimento. Mas eu acho que já há muito lá para trás, desde crianças, que temos que tirar este peso. Às miúdas também. Ai, vais sair assim... Está tudo certo, está tudo bem. Quiser, estás feliz, estás bem. Tudo certo. Boa. Autoconfiança, autoestima. Quando eu via uma menina, uma bebê de 2, 3 anos, vestida assim, tipo nada a ver, umas calças quadriculadas, uma camisola florida e uma fita, as riscas, como minha filha foi para a escola hoje, a propósito disso. E eu falava assim, gente, como é que essa mãe deixou essa miúda vir para a escola assim? Tá parecendo uma palhaça. Pronto, paguei a língua. A minha filha mais nova, ela só veste o que ela quer. Ela tem 3 anos. E ela disse, eu separo a roupa, ela disse, isto não combina, mãe. Sei lá, eu meto assim uma coisinha de ganga com uma coisinha bege, com dizer, combina com as para meinhas. E ela disse, isto não combina. E ela hoje saiu com umas calças toda colorida, parecia um pijama. Uma camisolinha bege aí, tudo bem. Um casaco por cima rosa e uma fita de onça. Não tinha nada a ver com nada. E eu era não assim, foi em bom? Ótimo. E eu já não me estresso mais. Porque antes era um estresse dentro de casa só para escolher uma roupa. Porque eu dizia que não combina. Ela dizia que não combina. É uma brincadeira, mas ela está se sentindo ali. Tudo bem que ela só tem 3 anos. Mas, assim, Mas está empoderada. Exatamente. Até que ponto vale eu dizer, essa roupa está horrível? Porque se fosse outra dura, eu diria talvez. Porque eu olhava para as crianças na rua e eu não conseguia entender como é que um pai deixava a criança ir daquele jeito. Mas agora eu deixo a minha e já entendo. Porque é exatamente isso. É você dar a liberdade dela se conhecer. Claro, talvez, não sei se ela com 3 anos já se conhece. Mas de descobrir. Se descobrir, não é? exatamente. Mesmo com a fita de onça e as calças à risca, whatever. Sabes não tem o que tu nada estás a a ver. dizer e a trabalhar com pessoas já mais velhas, portanto 70, 80 anos, estas pessoas ainda sofrem dores da infância. Sério. Okay? Passaram uma vida inteira com uma dor que colheram na infância. Sim, verdade. Porque imagina, se nós hoje em dia, em pleno século XXI, ano 2024, ainda temos aqui algumas perdas para aquilo que é parentalidade positiva, consciente, Não é fácil. tudo isso, porque não é. Nós somos pessoas. Sim. Lá está, cuidemos de nós primeiro e a coisa corre melhor. Sim. Mas a verdade é que, imagina, para os nossos pais, para nós até, para os nossos pais, para os nossos avós, como é que foi a infância destas faixas etárias. E perceber isto, sabes que foi numa altura em que eu comecei a trabalhar individualmente a população mais velha que eu quis começar a vir para faixas etárias mais novas. Porque, e o Alexandre Calacho, um maravilhoso médico geriatra brasileiro, diz sempre, nunca é tarde demais, mas quanto mais cedo, melhor. Boa. Ok? Ele diz isto. E é mesmo verdade. E por isso é que eu tenho vindo a descer a minha intervenção naquilo que são as diferentes faixas etárias. Porque quanto mais cedo, sabes, nós tomamos pílulas a curto prazo, ok? Eu faço algo se tiver a minha recompensa amanhã ou para a semana. Pá, se for daqui a um ano já não sei lá, não é? Demora muito. Nós parecemos o governo. Portanto, pensemos a longo prazo, tomemos medidas a longo prazo. Isto é muito importante. Primeiro porque é óbvio que eu quero ter recompensas a curto prazo, mas estas recompensas são do meu dia-a-dia, não é?
Os planos para a minha vida, para a forma como eu quero ir vivendo, eles têm que ter a responsabilidade associada às minhas tomadas de decisão. Uma situação caricata, que não tem nada a ver, mas, por exemplo, ontem estava a lanchar com o Leonardo e estava a comer um pão com manteiga e a beber um galão. E cheguei ao fim e disse, estávamos numa padaria, e eu disse assim, ai, agora adorava comer um eclair. E ele, come. E ele, só que o meu organismo, e eu não te estou a mentir, Pris, eu estou já de tal forma treinada a pensar na minha longevidade, que o peso que eu sei que tem para o meu organismo, okay, ingerir um bolo, certo? Tira-me o prazer todo de o comer. Estás muito avançada. Ou seja, com isto aquilo que eu quero mostrar é... Estás em outro nível. É possível. É possível. Porque eu quero mesmo muito ser a velhota, okay, a pessoa idosa, a sénior, o que quiserem chamar. Eu digo que é a Joana com mais anos. Eu quero ser a Joana que sou hoje, com esta disposição, com esta forma de estar na vida, porque encanta-me ser assim e depois ter pessoas como tu dizer, epá, a energia dela é mesmo... Eu quero manter essa energia, essa vivacidade. E se eu for alguém frustrada no meu processo de envelhecimento, eu vou perder isso. Mas eu acho que isso também é uma coisa... Isso é uma coisa tua, ponto final. Certo. Essa tua simpatia, esse teu bom humor, essa energia que você passa onde você está. Pronto, é contagiante. Não é, eu acho que isso aí tem muito a dizer de ti e do que tu aprende, do que tu queres ser para o futuro também. Certo. Mas isso a gente não consegue ensinar. Não é? Mas conseguimos sensibilizar. Porque, sabes Porque que os portugueses são muito... Falando aqui já da população mais portuguesa, eu sou fado. brasileira, eu vivo aqui. Fado. Vivo aqui há 10 anos, mas as pessoas são pessoas mais tristes. Você vê, o brasileiro, ele é pobre, desgraçado, não tem um tostão no bolso, mas está tomando uma cervejinha no sol com umas 10 amigos, estão todos falidos, endividados, mas assim. E o português isso, não. Pris. Aliás, estou a adorar esta imigração brasileira para ver se dá aqui uma agitação. Uma corda para a vida. Ao dia-a-dia do povo Sim. português, porque nós, efetivamente, somos muito mais de queixume, Sim. de para baixo, de encontrar-me e ouvir os problemas dos outros, mas eu tenho sempre mais 2 problemas, no mínimo. Epá, não, quer dizer... O teu problema tem que ganhar ainda não é? dele. Não, o meu ainda é muito pior. Estou muito pior. Eu estou quase para morrer. Não. Sim, é verdade. Não é? Porque é que nós não damos a volta a Isso isto? Porque é que nós não... Caramba! O que é que te falta? Sim. O problema também é que os exemplos que as pessoas ouviram e viram foram esses exemplos, sempre, não é? sempre. De reclamar, Aliás, de que os grandes está tudo mitos, péssimo. os grandes preconceitos, a nossa fobia aos velhotes, não é? Às pessoas mais velhas, vem desde criança. Porque eu nunca ouvi nenhuma pessoa mais velha, porque são os próprios os maiores idadistas. Eu nunca ouvi nenhuma dizer, ai, havias de chegar a esta idade. Olha que agora é que eu sei o que é a vida. Não. Quando chegares a esta idade é que tu vais ver, não é? É aquilo que nós... Então, se é assim, eu não quero. Não quero. Por essa pessoa que está a viver esta fase, está a reclamar... Não quero, não é? Deus me livre. Nós nunca ouvimos ninguém bater palmas e dizer, é maravilhoso chegar a esta fase. Por acaso, a minha avó materna faleceu com 97 anos e ela era um exemplo de bom humor, de saúde, de longevidade, de tudo que se pode falar. Ela diz que o segredo da vida dela ter vivido muito era comer uma laranja todos os dias durante os 97 anos da vida dela. É óbvio que isso é um exagero, mas isso é só um clichê para dizer como é importante a alimentação e como foi. Ela dizia que ela era a laranja. E foi a crença dela. Foi a crença dela. Enquanto que minha sogra disse que se eu comer uma laranja à noite... Como é que é? Laranja de manhã é ouro, à tarde é prata e à noite mata. E à noite mata. Então, assim, olha a diferença. Claro. Não é? De um pensamento tão elementar, tão básico, uma fruta que para ela era o segredo da longevidade dela. E mas era de manhã, Pris, que ela exatamente. Comia, não, a minha avó comia à noite. Então, por isso que minha sogra dizia, ai, mas isso faz mal, mas isso faz mal. Eu dizia, sabe como ela já come essa laranja aí há 50 Nós somos anos. bichos de crenças e de hábitos. Pronto, é isso. Ponto final. É verdade. E eu como a tal laranja, porque minha avó disse que ela era jovem por causa da laranja, e eu acredito na tal da laranja. Ela viveu e até aos as minhas 97. filhas estão a beber sumo de laranja, comer laranja, porque elas me veem a comer laranja. Claro. O que vale é que é laranja, não é? É calórica, mas é saudável. É muito saudável. Pelo menos saudável. isso. Vitamina C. Olha, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, para os mais cotas e também para os mais jovens, que já não somos tão jovens,
mas que queremos envelhecer com saúde, queremos envelhecer bem, queremos envelhecer, acima de tudo, felizes, não é? Para enfrentar as dificuldades da vida, para enfrentar o dia a dia, porque, no fundo, não é fácil para ninguém, mas a gente quer estar bem, a gente quer acordar bem, a gente quer dormir bem, a gente quer encontrar com as pessoas na rua bem, independente do povo português ser um povo mais triste, eu acho que, no fundo, a felicidade não atrapalha ninguém, não é? Apesar de que eu tenho uma história aqui, que é um pouco até triste. Eu tinha uma colega de trabalho, tinha duas colegas de trabalho. Uma que era mais, assim, quietinha, e uma outra que era muito sorridente. Ela sorria muito de manhã, tarde, de noite, de manhã, tarde, de noite, estava com um sorriso aqui. E esta outra, que era mais, assim, fadista, dizia, eu não percebo porque esta rapariga chega aqui todos os dias com esse sorriso de ponta a ponta. Ela deve ter algum problema. Eu não percebo. Você tem que falar com ela que ela não pode sorrir assim. E eu dizia, Isabel, mas como é que eu vou falar com a rapariga para ela não sorrir? Eu não posso falar isso. Isso tem muitos anos. E isso nunca saiu da minha cabeça. Incomodava ela o fato da felicidade do outro, não é? Sim. Incomodava. Porque ela achava que ela era fake. Enfim. Então, assim, eu queria que tu deixasse... Acho que isso é o cúmulo do absurdo. Uma pessoa ficar incomodada com a felicidade do outro. Ela era simpática, ela acordava simpática, ponto. Ela era demais. Talvez era para a maioria da população. Exato, para a conceito que ela tinha. Claro, né? Mas para ela devia ser normal. Ela aprendeu a ser assim. E para mim era ótimo. Era uma que não sorria, era outra que sorria, pelo menos dar um equilíbrio e eu ficava ali no meio. Mas assim, queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, para os jovens, para os menos jovens, para os que já estão no fim da vida. O que é que tu dirias para as pessoas viverem bem e envelhecerem bem? Bem, a vida é uma bênção, não é? E merece ser vivida até ao momento da nossa morte, seja ele qual for. O nosso objetivo é, sem dúvida, vivermos esta vida da melhor forma. Sermos felizes, termos compaixão, sermos pessoas realizadas, termos noção do que é cuidar do outro, mas também cuidarmos de nós acima de tudo. E tudo aquilo que eu peço para as pessoas terem a longevidade que tanto sonham é basicamente pararem hoje, perceberem em todas as suas dimensões o que é que estão a fazer por si, aonde é que podem melhorar, muitas das vezes colocarem-se em primeiro lugar em vez de em último lugar. Verdade. Aprendermos a dizer que não aos outros para dizermos que sim a nós, deixarmos de nos anular e começar a mudar devagarinho alguns hábitos, porque as pessoas já têm literacia em saúde, têm literacia neste processo de envelhecimento, lerem um bocadinho e sem sombra de dúvida que vão melhorar o dia de hoje e por consequência o resto da vida. Verdade. Olha, muito obrigada. Eu não sabia que você... Eu sabia que você tinha essa pegada de coach, mas eu não sabia que você levava isso para sua vida no dia a dia, como você mostra que leva. Né? Nem conseguia fazer de outra maneira. Você mostra aí que tu és um exemplo. Isso, não é? Portanto, e eu assim, sou o meu método, portanto, sim, o meu método é este. Bom. Confiem. Sim, eu confio. Obrigada por ter vindo, adorei. Obrigada, pode sempre, eu acho que é muito bom falar essas coisas para as pessoas. Esse mito que as pessoas morrem de medo de envelhecer. Desdramatizar. Sim, definitivamente. Eu acho que eu já vou sair daqui com algumas crenças quebradas, sério mesmo. Sim. Porque, no final das contas, cada um tem as suas prioridades, as suas responsabilidades e as suas... os seus medos também, não é? Então, assim, faz parte. E assumir a responsabilidade. Sim. Eu acho que é o mais importante. Sim. E tá bem com aquilo. Se é cabelo branco, é cabelo branco. Se é botox, é botox. E se eu quero manter este estilo de vida e sei que morro aos 50, está tudo bem na mesma. Mas tenho consciência disso. Boa sorte. Tá bom. Obrigada. Obrigada.